esperança, um medo, ódio e dor, desesperança, cheiro de morte, a morte do amor. Na esquina do pecado, só tristeza, comendo da miséria e da pobreza. Desaprendemos a desfrutar do amor. Mas Cristo nos aproximou do Pai, gerou em nós a sua essência de amor. Porque Ele me amou, porque Ele me amou. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Porque Ele me amou, sua vida entregou. Porque Ele me amou. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Amor de Salvador, tão diferente, transforma o pecador, transfaz a gente. Amor de fato, não de palavras. Assim como Jesus amou a todos, na mesma obra fomos convocados, sertões e matas aos isolados. Amor disposto a simplesmente amar, que acolhe o desprezado no toque e no olhar. Porque Ele me amou, porque Ele me amou, porque Ele me amou. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Porque Ele me amou, sua vida entregou. Porque Ele me amou. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Amém. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Boa noite, irmãos. Que a graça e paz esteja com vocês. Sejam bem-vindos à Igreja Batista Ágape. Bom, vamos começar esse culto orando ao nosso Senhor. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado por esse dia, muito obrigado por tudo que o Senhor nos fez. Abençoe esse culto, que o Senhor esteja aqui presente. Muito obrigado.
Abençoe os enfermos, abençoe os que estão enfermos, cure eles, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Bom, hoje vamos ler o Salmo 113. Abra sua Bíblia no Salmo 113. Salmo 113. Aleluia, servos do Deus, o Senhor. Louvem o seu nome. Que o nome do Senhor seja louvado agora e para sempre, desde o nascer até o pôr do sol. Que o nome do Senhor seja louvado. O Senhor governa todas as nações, e a sua glória está acima dos céus. Não há ninguém como o Senhor nosso Deus, que tem o seu trono nas alturas, mas se inclina para ver o que há nos céus e na terra. Ele livra da humilhações os pobres e tira a miséria dos necessitados. Ele faz com que eles sejam companheiros de governantes dos governantes ao seu povo. Ele faz que a mulher que não tem filhos seja respeitada no seu lar e a torna feliz dando filhos. Aleluia. Bom, agora vamos louvar a Deus mais uma vez. Senhor, são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, em suas mãos, pois o Senhor é Deus, Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobrem os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, Senhor é Rei dos povos. Senhor, são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como a volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobrem os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Autoridade e poder, em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobrem os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos.
Amém. Glória a Deus. Você confia no Senhor? O Senhor é o teu refúgio, a tua cidadela. Eu já estou aparecendo aqui. Graça e paz, irmãos. É muito bom estar aqui na casa do Senhor para louvarmos o seu santo nome. E eu quero, antes de iniciar esse culto, já iniciamos, né? Antes de continuarmos, eu quero compartilhar uma bênção com você, né? O nosso pastor está pregando em outra igreja, lá em Ribeirão Preto. E olha aí, ó, embaixo desse post, o nosso novo endereço para a glória de Deus. Nós, a partir de domingo que vem, estaremos ali, ó, na Atílio Batiston 74, lá na Vila Cláudia, bem próximo, na rua de cima da Avenida Pedro Amoroso, na altura da quadra ali da Vantajosa. Então, aproveite essa... Vamos continuar transmitindo, mas aproveite esse último momento em casa, porque domingo que vem nós esperamos você lá conosco. Amém? Vamos orar? Nós vamos estar compartilhando da palavra do Senhor agora. Eu convido você a fechar seus olhos para que nós possamos orar neste momento. Pai bendito, nosso Deus amado, nós te damos graças, Senhor, pela vida que o Senhor nos dá. Muito obrigado, Deus, por este momento, estarmos aqui diante da tua presença. Pedimos que o Senhor fale aos nossos corações nesta noite. Eu queria pedir ao Senhor agora, Pai, também uma bênção especial pela vida da Kate, que está ali hospitalizada desde ontem, indo e voltando para o hospital. Pedimos que o Senhor faça o melhor na vida dela, abra as portas de uma vaga para ela ali no hospital que ela aguarda em Ribeirão Preto, que o Senhor esteja mostrando o que ela realmente tem, que ela possa ser restaurada pelo Senhor. Eu também peço, Pai, pela mãe da Luciene, Senhor Deus. Eu esqueci o nome dela, mas o Senhor sabe, um pedido que a Cícera nos enviou. Cuida dessa senhora, Pai, de todas as enfermidades que ela tem, as dificuldades. Pai, põe tua mão de poder, visita a vida dessa senhora agora, em nome de Jesus. Assim como eu peço que o Senhor visite, Pai, cada enfermo, Deus, cada pessoa que está hospitalizada, pessoas que precisam de um atendimento médico, pessoas que estão sofrendo. Nós nos lembramos também do pastor Gerson, Deus, que iniciou já as suas sessões de quimioterapia. Que o Senhor o abençoe e o guarde, abençoe cada tratamento que ele fizer, e continuamos suplicando ao Senhor como tua igreja, que o Senhor cure a vida do teu servo. Visita, Deus, a vida dele também. E fale, Pai, agora aos nossos corações, que tudo que formos ouvirmos aqui seja a tua palavra, que seja o teu ensinamento, que seja aquilo que o Senhor quer nos ensinar. E que o teu nome seja glorificado através das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém? Irmãos, nós vamos hoje, se você quiser, já pegue a sua Bíblia, abra a sua Bíblia no livro de Ruth. Nós vamos ler alguns versículos ali no livro de Ruth. Pode abrir ali no capítulo 1, deixa eu só acertar aqui a câmera. Amém. Tá eu e o João aqui, mas a gente vai conseguindo. E eu gostaria de iniciar esse culto perguntando para você: qual é o seu limite? Você já falou ou já pensou algo tipo assim: cheguei no meu limite, cansei? Você já pensou isso ou só eu que já pensei isso? Né? A exaustão, né? Literalmente, o cansaço é algo que está acometendo muito de nós. Você já chegou nesse tempo? Você se sente literalmente cansado ou cansada? Eu gostaria de pensar sobre isso com você. Qual é o seu limite? Se você já chegou, como você saiu dele, se você está... Nós temos vivido dias assim, em que nos sentimos esgotados, cansados e muitas vezes dormir mais cedo, acordar mais tarde,
Até tirar uns dias de férias não está resolvendo, né? Mas por que não resolve? Por que nos sentimos assim tão esgotados, tão no nosso limite, tão cansados de tudo? Em primeiro lugar, a gente precisa ter em mente que todo ser humano, cada um de nós, eu e você, criados pelo Senhor, nós temos um limite. Nosso copinho tem hora que ele enche. Eu já ouvi várias vezes a seguinte frase: se você não parar, o seu corpo vai parar. E nós precisamos parar. Temos que cuidar do nosso corpo, porque nós precisamos cuidar do nosso corpo, da nossa mente, das nossas emoções, da nossa vida espiritual. E muitas vezes a gente está numa loucura tão desenfreada que a gente não cuida de nada disso. E aí nós chegamos a essa exaustão, a esse limite, esse cansaço. Ai, não aguento mais. E aí eu te pergunto, para que você pense e responda aí para você, entre você e Deus. Qual é o seu limite? Ou o que te leva a chegar no limite de tudo? O que aconteceu na sua vida que te levou a pensar exatamente isso? Não aguento mais. Quero desistir. É importante a gente pensar nisso, porque quando nós descobrimos a causa, é mais fácil de ser cuidado, de ser tratado, de ser resolvido. Às vezes, o que te levou ao limite foi o fim de um relacionamento, o fim de um namoro, o fim de um casamento, o fim de uma união. Às vezes foi o desemprego, a falta de dinheiro. Às vezes foi a morte de alguém que você tanto amava, que cuidava de você, que você jamais esperava perder essa pessoa. Às vezes a própria pandemia, né? Nós estamos vivendo algo a nível global e às vezes a própria pandemia nos leva a essa exaustão, como tem levado muitas pessoas. Situações, às vezes, que você esperava uma mudança, que fosse diferente, ou que alguém mudasse, ou que alguma coisa fosse diferente. E isso não aconteceu. Isso e várias outras coisas, que aí às vezes você está pensando, isso que aconteceu comigo, né? Isso nos leva ao nosso famoso, estou no limite, chega, cansei. E muitas vezes, quando nós chegamos nesse ponto, nós perdemos a cabeça, nós perdemos o controle. Nós acabamos, às vezes, nos machucando alguém, ferindo. Então, nós vamos juntos aprender na palavra de Deus. Por isso que eu quero que você pegue a sua Bíblia, ou acesse a sua Bíblia. E vamos ver, né, dois casos, dois personagens bíblicos que chegaram no limite. O que aconteceu e o que eles fizeram? Sim, pessoas da Bíblia também chegaram no seu limite como nós. Tiveram depressão, angústia, tristeza, e nós vamos aprender isso juntos nesta noite. Por isso que eu pedi para você, abra sua Bíblia no livro de Ruth, capítulo 1. Eu vou abrir a minha aqui, é bem no início, né, no Antigo Testamento. Você vai ali encontrar Ruth, logo depois de Juízes. Então, abra Ruth, capítulo 1. Nós vamos ler alguns versículos. Ruth 1. Vamos começar lendo do versículo 1 ao 5. Nós vamos perceber uma coisa importante a gente saber. É que a família de Ruth era de Belém, né? A terra do Salvador, Jesus Cristo. Mas essa história de Ruth acontece antes da vinda de Cristo. E Ruth, capítulo 1, diz assim, a partir do verso 1. Ruth 1, de 1 a 5. Na época dos juízes, houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi, e os seus 2 filhos, Malom e Quilion. Eram Eufrates de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e lá ficaram.
morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion. E Noemi ficou sozinha e sem os seus 2 filhos e sem o seu marido. Vamos orar mais uma vez? Pai, nos dê sabedoria e entendimento da Tua palavra. Que possamos investir esses próximos minutos dedicados ao Senhor, ouvindo a Tua palavra. Que os nossos corações possam estar cativos ao Senhor. E que o Senhor nos dê o entendimento daquilo que cada um de nós precisamos. E é no Teu nome, no nome santo de Jesus que oramos. Amém. Irmãos, o que nós vimos nesses versículos de 1 a 5? Uma tragédia. Houve uma tragédia na vida de Noemi, nosso primeiro personagem de hoje à noite. Noemi passou por uma tragédia muito grande, uma fatalidade, algo que dói muito. Ela perdeu o seu marido e depois ela perdeu os seus únicos 2 filhos. Morreu Elimeleque, seu marido, morreu Malom e Quilion, seus filhos. E Noemi se sentiu entristecida, angustiada. E acompanhe aí comigo, se você for ver a partir do verso 6, Noemi, que estava ali, ela sozinha com suas 2 noras, ela aconselha que elas vão embora, né? Que elas voltem para suas famílias. Vamos ler lá, né? O verso 6, ela começa falando que quando Noemi soube em Moabe que o Senhor veio em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, ela decidiu voltar com suas 2 noras para sua terra. Por quê? Lembra que eles foram embora porque houve fome na terra? Ela soube que lá na sua terra de Belém voltou a ter alimento, ela falou, eu vou voltar para o meu povo. Porque ela sabia que lá ela teria alguém da família. Mas se você for mais para frente, nos versos 12 e 13, nós vemos algo que demonstra que Noemi chegou no seu limite. Verso 12, Ruth 1, 12. Voltem, minhas filhas, ela falando para as noras. Vão, estou velha demais para ter outro marido. E mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse esta noite e depois desse à luz filhos, iriam vocês esperar até que eles crescessem? Ficariam sem se casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Queridos, olha a fala da Noemi. A fala dela demonstra uma amargura nesse momento difícil que ela estava falando. E se a gente for um pouquinho, né, mais para frente, nos versos, deixa eu ver aqui, a partir do verso 18, nós vamos ver essa amargura de Noemi mais ainda demonstrada. Tá? Vamos lá no verso, ainda no capítulo 1, verso 18. Quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais, porque Orfa foi embora. Mas Ruth decidiu acompanhá-la. Prosseguindo, pois, as 2 até Belém, ali chegando todo o povoado ficou alvoroçado por causa delas. E aí eles falavam entre si, será que é Noemi? Perguntavam as mulheres. Mas ela respondeu, não me chamem Noemi. Melhor que me chamem de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou a minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti, de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que me chamam Noemi? O Senhor colocou-se contra mim, o Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Irmãos, que forte! E eu acredito que todos nós, quando passamos por tragédias, por N problemas que nos levam ao esgotamento, todos nós pensamos isso.
o Senhor me abandonou. Ele está contra mim. Deus não me ama. Ele se esqueceu de mim. Por que Ele está deixando eu passar por isso? Guarde a história de Noemi com você por enquanto. Nós vamos agora para o nosso segundo personagem. O nosso segundo personagem se chama Elias. Você conhece o profeta Elias? Né? Já ouviu falar de Elias? Quem era Elias? Quem foi Elias? Elias foi um grande profeta usado por Deus. Um pouquinho para frente de Ruth, nós vamos chegar no livro de 1 Reis. Abra lá a sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 17. 1 Reis, capítulo 17, conforme eu for falando, você vai ver em alguns textos aí. E Elias foi um grande profeta usado por Deus. Elias obteve grandes vitórias. Se você for no versículo 1 do capítulo 17 de 1 Reis, você vai ver que ele profetizou que iria haver 3 anos de seca. E de fato aconteceu, houve 3 anos de seca. Depois, pronto, voltou, estão me ouvindo? Depois, ainda no capítulo 17, nos versículos de 14 a 16, nós vemos que ele multiplicou o azeite da viúva que não tinha mais nada. E isso aconteceu, né? A viúva de Serepta. E nós também vemos lá nos versículos 20 e 22 do capítulo 17 de 1 Reis, que ele ressuscitou o filho da viúva. E mais, meus irmãos, nós vemos que lá em 1 Reis, capítulo 18, capítulo seguinte, a partir do verso 20, você vai ver que ele venceu os 450 profetas de Baal. Olha quantas vitórias, né? E eu falo assim que para fechar com a cereja do bolo, Elias não morreu. Ele foi elevado aos céus. Deus o transladou. Elias não experimentou a morte. E você pode ver isso no capítulo 2 de 2 Reis. Olha como Elias foi um homem, um profeta importante, ousado, cheio de fé. Nesse episódio que ele vence os 450 profetas de Baal, ele faz um holocausto ousado e o Senhor o atende e consome aquele holocausto, mostrando que só o Senhor é Deus, enquanto Baal não fez nada, porque na verdade Baal não é Deus, era um ídolo e que não fazia nada. Então, ele tinha uma ousadia muito grande. Uau, queria ser como esse homem vitorioso, né? Só que mesmo em meio a muitas vitórias, Elias, o mesmo Elias, ousado, temente a Deus, chegou no seu limite. Teve momentos de medo, teve momentos de angústia. E você sabe o que Elias fez? Fugiu. Elias fugiu para a caverna. Vamos ler lá em 1 Reis, capítulo 19. Vamos ler juntos ali. Abra sua Bíblia em 1 Reis, né? Logo depois de... não é depois de Ruth, não. Depois de Ruth vem Samuel, aí vem 1 Reis. 1 Reis, capítulo 19, a partir do verso 1, a palavra diz assim: a fuga de Elias para Horebe. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada, os 450 que eu falei para você. Por isso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhes: que os deuses me castiguem com todo o rigor, se amanhã, nesta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com eles. Ou seja, Elias foi ameaçado de morte por Jezabel, uma mulher.
esposa de Acabe. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já ouviu bastante, Senhor. Tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Depois deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente, um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali junto à sua cabeça havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até chegar a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. Olha só, o que é isso que Elias viveu se não foi medo? Cansei, vou fugir. E muitas vezes, quando a gente chega no nosso limite, nós queremos fugir. Ele se escondeu. Será que ele não podia vencer Jezabel, que era uma mulher, depois de ter vencido 450 profetas de Baal? Só que o cansaço, meus irmãos, quando nós chegamos no nosso limite, nós somos cegados. A exaustão nos cega e nós não conseguimos olhar para as vitórias, as bênçãos que Deus já nos deu. Não é à toa que depois você pode abrir lá em Lamentações capítulo 3, versículo 21, que Jeremias diz lá em Lamentações 3, 21, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Porque no momento da angústia nós perdemos a esperança. No momento do limite, da exaustão, nós não conseguimos olhar para mais nada, a não ser para nós mesmos e o nosso problema. Nós nos sentimos assim. Isso acontece conosco. Ficamos cegos com as situações que não lembramos do que nos dá esperança. Nós nos esquecemos daquilo que nos dá força. Nós nos esquecemos daquilo que realmente vale a pena. Por isso eu quero pensar com você nessa história de Elias e depois nós vamos voltar para Noemi. 3 coisas que acontecem conosco em meio às dificuldades que nós precisamos ter cuidado. Cuidado, para que a gente possa sair bem, vamos dizer assim, dessa exaustão, desse limite. A primeira situação que a gente tem que tomar cuidado é com as situações difíceis e desconfortáveis. Todos nós, em vários momentos da vida, não é um só, vamos passar ou já passamos e vamos passar de novo por momentos difíceis e momentos desconfortáveis. Uma situação difícil, ela tem 2 poderes sobre nós, seres humanos. Guarda isso, 2 poderes. O primeiro poder que uma situação difícil tem sobre nós é de nos fortalecer, de nos fazer forte, de nos levantar. Você já ouviu pessoas falar assim, a dificuldade, o problema, né? Quando me tacam pedra, o que eu faço? Eu pego a pedra, ponho para subir mais alto. Eu faço do problema um degrau para eu subir mais alto. E é isso que a gente tem que fazer mesmo. Fazer com que o problema nos fortaleça, para que a gente possa sair forte da situação, vencer a situação. Muitos conseguem enfrentar as tribulações da vida de tal forma que tiram delas o quê? Um fortalecimento adicional para poder enfrentar o próximo desafio. Olha só o que Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 10. Quando sou fraco é que sou forte. Paulo diz isso em 2 Coríntios 12, 10. Quando sou fraco é que sou forte, porque a força dele está no Senhor. Quando estamos fracos é que somos fortes, porque nós devemos estar firmes no Senhor. Isso é o ideal para a nossa vida.
Elias tirou essa força nas primeiras situações difíceis que ele venceu. Ele venceu muitas coisas, nós relatamos aqui, mas nem sempre é algo fácil. Nem sempre é fácil. Após ser ameaçado de morte por Jezabel, uma mulher, ele permitiu que o segundo poder das situações difíceis o afastasse. E qual é esse segundo poder? A destruição do nosso ânimo. As situações difíceis e desconfortáveis, se nós não usamos o primeiro poder para que ela nos fortaleça, ela vai destruir a nossa força e o nosso ânimo. E nós vamos cair. O ânimo de Elias foi minado. Sua fé enfrentou grande provação naquele momento. O seu coração, por um momento, ele foi contaminado pelo desespero. E nós precisamos aprender a não permitir que esse segundo poder das situações difíceis, desconfortáveis, domine nós. Nós não podemos deixar que a destruição do nosso ânimo aconteça. O que Jesus diz lá no Novo Testamento? Tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. Precisamos ter ânimo, continuar mantendo nosso ânimo vivo, fortalecido, aceso. Segunda coisa que nós temos que tomar cuidado, porque nas situações difíceis, de limite, de exaustão, de cansaço, a segunda coisa que nós fazemos e temos que tomar cuidado é o isolamento de Deus e das pessoas. Nós nos isolamos. Quando estamos em momentos difíceis, muitas vezes é aí que a gente para de orar. Quando a gente teria que aumentar o nosso tempo de oração. Nós deixamos de ler a Bíblia. E é quando nós devemos buscar mais o Senhor. Nós nos isolamos de Deus e automaticamente das pessoas que podem nos dar força. Elias foi questionado por Deus. Deixa a sua Bíblia aberta aí em 1 Reis, capítulo 19, versículo 9. Eu vou ler na minha versão, olha o que diz assim. 1 Reis 19, 9. Ali entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele. O que está fazendo aqui, Elias? Olha Deus questionando ele. Que fazes aqui, Elias? É claro que Deus sabia exatamente o que Elias fazia ali. Deus não perguntou porque ele não sabia das coisas. Ele sabe de tudo. Ele sabia como ele estava usando o isolamento para fugir das tribulações, achando que o isolamento ia ser a solução para o seu problema. Às vezes nós nos isolamos porque a gente acha que é isso que vai resolver o problema. Sendo que o que resolve o problema é o enfrentamento dele, é a resolução dele. A pergunta de Deus tem um objetivo mais de provocar o próprio Elias. Provocar Elias a quê? A uma reflexão, pensamento, a uma reflexão profunda em si mesmo. Era para você estar aqui, Elias? Era isso que Deus queria provocar. Note que Deus pergunta isso 2 vezes. Lá no versículo 13, em 1 Reis 19, também diz: quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto. Saiu e ficou à entrada da caverna, e uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Deus novamente perguntando para ele: você tomou a decisão certa de buscar o isolamento? Era isso que Deus queria, que Elias pensasse e refletisse. O isolamento nos torna mais frágeis, bem mais frágeis do que nós já somos. E aí a nossa cabeça viaja, né? A gente fica em 1000 pensamentos, e a maioria deles, se não quase todos, pensando só coisa ruim. A gente só pensa no ruim.
E precisamos estar nesse momento, queridos, ligados com Deus em primeiro lugar. Depois, com outros irmãos, engajados na mesma fé, na mesma missão. Porque é o corpo de Cristo que nos fortalece, não é fugindo da igreja, não. Note que Deus explicou para Elias em 1 Reis 19, 18. Olha lá, versículo 18. No entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cuja boca não o beijaram. O que Deus está dizendo aqui? Que 7.000 pessoas não adoraram Baal, que Elias não estava sozinho. Porque Elias questionou antes, ele se sentia sozinho. Você não está sozinho, não. Existe um corpo meu espalhado, pessoas que me adoram, que não se curvaram perante Baal. Você não está sozinho, levante-se, Elias. Você está sozinho, isolado porque você quer. O diálogo de Deus com Elias na caverna o fez enxergar que o isolamento não contribuiu em nada para a sua vida. E que ele precisava o quê? Dar no pé, sair dali. A vida do servo de Deus, nós servos de Deus, eu servo de Deus, você servo de Deus, de todos os servos de Deus. Nós fazemos parte de um corpo que a cabeça é Cristo. E uma parte do corpo sozinha não adianta de nada. Pensou um dedo isolado num canto, ele não vai sair para lugar nenhum, ele não tem o pé, ele não tem o olho para enxergar. Nós não podemos nos isolar. A comunidade, nós temos que viver a comunidade, não o isolamento. Ao invés de nos isolar, nós precisamos buscar em primeiro lugar a Deus. E em terceiro lugar, o que temos que tomar cuidado quando chegamos nesse momento de limite de estresse, é deixar de ouvir e, principalmente, obedecer a Deus. Nós precisamos ouvir e obedecer a Deus nesses momentos difíceis, senão a gente não consegue sair do limite. Apesar de alguns erros que Elias cometeu, como mencionamos aqui, nesses 2 primeiros tópicos, existiu algo que não foi uma falha e que foi fundamental para a recuperação do seu ânimo. O que foi? Aquele homem continuou ouvindo a Deus. Quando Deus falou com Elias, Elias continuou ouvindo. Ele não virou as costas. Deixar de ouvir a Deus é o completo sepultamento do nosso ânimo, de nossa força de vida. Eu vou repetir. Guarda isso no teu coração. Deixar de ouvir a Deus é o completo sepultamento do nosso ânimo, de nossa força de vida. O Senhor falou para Elias lá no verso 15 do capítulo 19 de 1 Reis. Vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco e chegando lá, unge Azael sobre rei da Síria. Naquela época eram os profetas que ungiam os reis conforme o mandamento de Deus. O que Deus está falando aqui no verso 15 para Elias? Volta, sai da caverna. Na minha versão diz, volte pelo caminho por onde veio. Volta, chega de caverna, sai daí de dentro, vamos encarar quem tem que encarar. Por alguns momentos Elias deixou de se levar pelas situações difíceis, se escondeu numa caverna, mas porém ele depois ouviu a voz de Deus, que o fez refletir sobre tudo aquilo que ele estava fazendo, fugindo e se isolando, ordenando que ele saísse dali e voltasse para a sua missão. E o que Elias fez? Ele obedeceu. Lá no versículo 19 de 1 Reis 19 diz, partiu, pois, Elias. Ou seja, ele obedeceu, ele foi, ele fez o que Deus mandou para ele. Elias recuperou a sua ousadia, a sua força, sua fé. Mais tarde conseguiu confrontar Acabe, esposo de Jezabel, e também a mesma Jezabel que ameaçou ele de morte. E mais, se você ver lá em 1 Reis 21, 23, ele também revela ainda assim a Jezabel a sua difícil profecia sobre a sua morte.
ele ainda acabou profetizando sobre isso. Olha que história maravilhosa. Mas para a gente terminar essa meditação, o que aconteceu com Noemi? Noemi, o que aconteceu com a Noemi? O que aconteceu com aquela mulher que estava amargurada, que queria ser chamada de Mara, que significa amargura? Mesmo em meio à amargura, à sua tristeza, ao seu luto, à sua perda, ao seu sofrimento, do seu marido, dos seus únicos 2 filhos, as pessoas que ela mais amava, Noemi orientou a sua nora Ruth sempre nos caminhos do Senhor. Uma coisa que é linda que acontece, que muitas vezes a gente não presta atenção no texto, pode voltar lá um pouquinho em Ruth, capítulo 1, versículo 16, diz assim: Ruth, porém, respondeu, porque Noemi estava falando para ela ir embora. Ruth, porém, respondeu: não insista comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Onde ficares, eu ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Lembra que Ruth era moabita, Noemi era judia. E Ruth falou: o teu povo vai ser o meu povo. E mais, Ruth aqui, quando ela declara: o teu Deus será o meu Deus, Ruth decide pela fé no Deus de Israel, no Deus único, no Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra. E o que acontece? Deus abençoou Noemi e Ruth, restaurou a família delas, dando um esposo para Ruth, da família de Noemi. Depois você pode ler a história, são só 4 capítulos do livro de Ruth. E Ruth e seu esposo cuidaram de Noemi. Noemi, meus irmãos, mesmo em meio à amargura, à sua tristeza profunda, no seu limite, ela continuou a obedecer a Deus. Ela continuou a viver dentro dos princípios da palavra de Deus, dentro dos valores, tendo a conduta de uma serva de Deus. Mesmo como todo ser humano, sentindo: Deus se voltou contra mim. A mão pesada de Deus se voltou contra mim. Mas ela continuou com seus valores dentro da palavra do Senhor. Vamos lá no capítulo 4 de Ruth, ler os últimos 3 versículos dessa noite. Ruth, capítulo 4, a partir do verso 13, diz assim: Boaz casou-se com Ruth, e ela se tornou sua mulher. Boaz a possuiu, e o Senhor concedeu que ela engravidasse dele, e desse à luz um filho. As mulheres disseram a Noemi: Louvado seja o Senhor, que hoje não a deixou sem resgatador. Que o seu nome seja celebrado em Israel. O menino dará a você nova vida e a sustentará na velhice, pois é filho da sua nora, que a ama e que é melhor do que 7 filhos para você. Noemi pôs o menino no colo e passou a cuidar dele. As mulheres da vizinhança celebraram o seu nome e disseram: Noemi tem um filho, e lhe deram o nome de Obed. Este foi o pai de Jessé, que foi o pai de Davi. Irmãos, que coisa linda. Primeira coisa que eu quero te chamar a sua atenção: Noemi queria ser chamada de amarga por causa da sua dor, mas Deus curou a sua dor. Se você não sabe, o significado do nome Noemi é agradável, encantadora, suave e amável, e Deus queria que ela continuasse assim. Por isso que nomes bíblicos têm significados profundos. Por isso que durante a Bíblia nós vemos Deus mudando o nome de alguns personagens, porque Ele quer que sejamos aquilo que o nosso nome significa. E Ele
restaurou a sorte. Noemi não era mais amarga. Ela era agradável e amável. Se tornou avó, cuidada e protegida. Deus a abençoou, cuidou dela, deu netos e o principal que a Bíblia valoriza, e nós temos que valorizar como cristãos a história da Bíblia, do nosso livro sagrado. O neto de Noemi não foi nada mais, nada menos do que o avô de Davi. E quem foi Davi? Davi foi um rei muito importante, mas Davi foi chamado por Deus de amigo. Olha o que Deus presenteia para Noemi, dá como neto para ela, o avô de Davi, né? Irmãos, nós precisamos buscar ao Senhor para sairmos do nosso limite, ou muitas vezes para nem chegarmos nele. Nós temos que fazer e aprender como esses irmãos da Bíblia. Eu gostaria de dar 3 palavras para que você anote e guarde no seu coração. Descansar, que é um mandamento do Senhor. Descansar mesmo, ter um tempo de pausa. Buscar a Deus e, acima de tudo, obedecê-lo. São 3 coisas que nos ajudarão ou a não chegar no nosso limite de esgotamento emocional, espiritual, intelectual, ou se chegarmos a sair dessa situação. Nessa situação, nós precisamos ouvir o Senhor Jesus, que renova o nosso ânimo. E eu quero finalizar essa palavra lendo o texto que está lá em Romanos, capítulo 15. Nós vamos ler um versículo. Abra a sua Bíblia, Romanos 15. Romanos 15, versículo 5, diz assim: o Deus que concede perseverança e ânimo, dê a vocês um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, para que, com um só coração e uma só voz, vocês glorifiquem a Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, guarde essa palavra para você. Que o Deus que concede perseverança e ânimo dê a vocês um espírito de unidade. O que quer dizer? É buscando a Deus que teremos ânimo e conseguiremos perseverar nos momentos difíceis. E Ele nos concede unidade. O que é essa unidade? No corpo de Cristo. Porque quando chegamos à exaustão, ao cansaço, ao nosso limite, nós precisamos de outras pessoas para nos ajudar. Que você busque esse Deus de paz. Que você busque esse Deus que nos dá ânimo, em nome de Jesus. E eu gostaria agora, antes de nós orarmos, que possamos cantar um louvor. E essa música, irmãos, nos ensina algo muito importante. Essa música é uma oração a Deus. É um pedido para que Deus esteja perto de nós, que possamos estar perto e mais, louvar a Ele em toda e qualquer circunstância. Então, vamos louvar ao Senhor através desse louvor. O lugar mais alto para se estar, Senhor, é aos teus pés. É onde eu quero estar. Perto quero estar, junto aos teus pés, Faça essa oração. pois prazer maior não há Cante esse louvor como uma declaração de amor a Deus. que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar.
amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias. Somente a ti, Jesus. As mulheres declaram. Feche os seus olhos nesta hora e cante isso novamente. Você realmente só vai adorar ao Senhor Jesus nos momentos de dificuldade, nos momentos que não importam as circunstâncias. Será que realmente vamos somente louvar e adorar Ele? Feche os seus olhos. Eu não sei o que você precisa nesta hora. Eu sei que o Deus do impossível, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Ele está aqui conosco. E Ele nos ouve, Ele nos capacita, Ele ouve a nossa oração. Então feche seus olhos nesta hora. Diga aí, Senhor, eu quero realmente estar perto do Senhor. Senhor, eu também tenho passado por momentos difíceis. Diz isso para Ele.
Que às vezes a minha vontade é fazer igual Elias e entrar dentro da caverna. Que muitas vezes a minha vontade é como Noemi, de dizer: por que que o Senhor fez isso comigo? O Senhor tornou a minha vida amarga. Diga isso para o Senhor. Mas diga também que você sabe que Ele ouve a sua oração, que Ele é fiel, que Ele restaura a nossa história, que Ele restaura a nossa causa, que Ele cura os feridos, que Ele anima o cansado, que Ele fortalece o que está abatido, que Ele é torre segura. Diga isso a Ele. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela Tua palavra. Nós queremos nos tornar Teu amigo, assim como estamos ouvindo nesse louvor. Eu quero colocar diante do Senhor cada vida que me ouve em casa, seja nesse exato momento ou no momento futuro. Mas a Tua palavra é presente e é eterna. Que o Teu Espírito Santo esteja alcançando essas vidas. Ajuda-nos, Senhor Deus, a nos levantar, a respirar fundo, a retomar a nossa caminhada. Mesmo que isso implique, Deus, em enfrentarmos algumas situações, que às vezes a gente não sabe como lidar com elas, mas pedimos, nos ajude a enfrentar e a lidar com essas situações. Pai, que a Tua bênção esteja sobre cada um. Ajude, fortaleça, que haja o conserto necessário nas nossas vidas, conforme a Tua vontade. Eu peço ao Senhor que abençoe a nossa semana, que abençoe tudo que ainda temos que fazer para no próximo domingo, em nome de Jesus, estarmos juntos na Sua casa de oração, ali na rua Atílio Batiston 74, lugar que o Senhor preparou para nós, preparou para a Igreja Batista Ágape. Usa-nos, nos dê força, e que nada, Senhor Deus, nada venha nos afastar da Tua presença. Esta é minha oração em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, domingo que vem, continue acompanhando as redes. Nós só vamos retornar os cultos aos domingos, gradativamente, durante a semana. Você que vai, entre em contato conosco. Vá de máscara, tá? Vá aí protegido. Vamos cumprir o protocolo, né, que nos é exigido pelo município, mas vamos estar lá juntos, celebrando, adorando a Deus. Durante essa semana, nós vamos estar pintando dentro da igreja. Se você tem o dom e a habilidade, fala conosco, vamos nos ajudar em algum momento na parte da tarde, ou à noite, ou de manhã. Deus nos abençoou através de uma loja aqui em Cravinhos. Compramos as tintas num preço assim muito milagroso de Deus. Depois o pastor Anderson vai estar fazendo esse agradecimento também. Então nós precisamos agora pintar. Então também você é convidado a ajudar a deixar a casa de Deus mais linda. E que a sua semana seja uma semana vitoriosa com o Senhor Jesus. Que você o louve, independente das circunstâncias. E que você se una a Jesus Cristo através do corpo dele, que somos nós, reunidos na face da terra. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe a sua semana. Em nome do Senhor Jesus Cristo.